Professor, você tocou no assunto de ciclismo na Colômbia, faz lembrar de ganhador, né, do Tour de France, o Egan. Eu vi aqui e estava lembrando, o Chris Froome postou um vídeo essa semana ou semana passada, se não me engano, falando da nova bicicleta dele. E falando que ele não estava usando a coroa oval, porque ele, para quem não sabe, o Froome sofreu uma lesão e a relação que ele fez com isso é que ele queria, na coroa simétrica, né, observar as diferenças dele. Mas ok, o vídeo do Froome, para a gente aqui agora. Quais são os aspectos levados para a consideração da escolha do melhor tipo de coroa? Real, essa coroa oval faz diferença? Olha, eu não encontrei ainda nenhum estudo que, de fato, sustente o fato da coroa oval, né? Mas vamos pensar um pouquinho diferente ainda para justificar isso, né? Pensa o seguinte, uma coroa simétrica, redonda, né, como é o mais comum, ela acaba tendo uma produção de torque que depende ali do número da distância do eixo de rotação até onde os dentes estão travando na corrente. Beleza. Se eu tenho uma coroa oval, essa distância ela varia ao longo do movimento. Beleza. Só que, quando nós avaliamos a técnica de pedalada de um atleta, nem todos produzem os picos de força no mesmo ângulo do pé de vela. Isso pode variar um pouquinho. Então, o que acontece, trocando em miúdos, quer dizer o quê? Uma coroa oval talvez pudesse ter um efeito se ela fosse feita exatamente sob medida para aquela pessoa, que era o que o Froome usava. E o Froome tem uma característica que é da alta cadência, né? Então, a ideia da coroa oval dele, que foi desenvolvida na Inglaterra, no laboratório de biomecânica, inclusive, né? Ele foi avaliado, era um objetivo que ele conseguisse, ainda que ele mantesse aquela cadência muito alta que ele está acostumado a trabalhar, ele conseguisse aproveitar melhor aqueles picos de força para produzir potência. Mas o problema, Thales, é que quando a gente pega uma coroa que nem tu compra, né, da China lá e vem, tu recebe em casa aquela coroa oval, ela chama atenção. Ela chama atenção. Mas eu não vi ninguém que melhorou por causa disso, né? Uma coisa que nós avaliamos no passado, faz muito tempo. Vocês lembram aquele sistema rotor? Você conhece aquela marca? Sei. Aquele sistema foi criado por um engenheiro espanhol, Pablo Carrasco. Ele pedala, né? Tá vivo ainda. E ele desenvolveu um sistema de pé de vela que tinha 2 rolamentos excêntricos, então os pés de velas eles desalinhavam durante a pedalada. Então ele fazia com que mentalize aí, pessoal, vocês pedalando. Quando o pé tá lá embaixo nas 6 horas, o pedal de cima normalmente está alinhado, né? Na vertical. Então, o sistema do Pablo colocava isso até 12 graus, se não me engano, para frente. Então, tu já criava uma alavanca para produzir força. Eu, na época, era estudante, pessoal, uma coisa que estudante tem que ser cara de pau, né? Mandei um e-mail para o Pablo Carrasco. Prezado professor, estou estudando aqui biomecânica do ciclismo, não sei o que, e eu li sobre o seu sistema, e eu queria testar. Sabe o que aconteceu? Ele me mandou 2. E ele me disse, vou te mandar 2. Né? Aí o meu orientador na época, eu disse, professor, vai vir. Não, beleza, manda vir. Chegou na casa dele o Sedex para pagar. Na época, R$300. Na época, R$300 era, sei lá, tipo, era quase um salário. Né? Aí ele pagou. Tinha moral, professor, ele pagou. O que nós vimos com aquele sistema que simula uma coroa oval, né, foi de que ele era bom para aumentar a cadência. Mas em termos de potência média e coisa assim, tanto que aconteceu o que? A Rotor parou de produzir aquilo. Ele passou para as coroas ovais, personalizadas, e aí tem uma coroa que tem 400 mil ajustes ali, né? Que aí tu pode tentar ajustar o máximo possível. Se tu tiver informação de pico de potência, que hoje tem alguns sistemas que fazem isso, né? Acho que o Vector da Garmin e outros, eles te dizem qual o ângulo de pé de vela que tu atingiu o pico. E aí, com um pouquinho de matemática, gente, vocês conseguem otimizar. Agora, se vai valer a pena todo esse estresse, eu tenho minhas dúvidas. Com certeza. E uma questão também que sempre vem junto com a coroa oval é o tamanho do pé de vela, né? Ah, sim, é. A cada 10 anos muda tudo. Ah, era 170. Daí depois era 175. Daí agora é 172.
Então, assim, gente, não tem uma regra. A única coisa que a gente pode dizer é que é o seguinte, tu vai produzir mais potência e a cadência vai diminuir um pouco com um pé de vela mais comprido, né? Isso sim. Com um pé de vela mais curto, tu vai aumentar a tua cadência. Então, às vezes é normal no mountain bike, no cross country, coisa assim, né? Essas trilhas e tal, usar um pé de vela mais curto, né? Para tu conseguir manter porque o grande segredo, né? Que pelo menos assim, eu não sou, se tem uma coisa que eu não sou, é muito bom no mountain bike, gente, assim, meu negócio é sentar na bicicleta e andar. Agora em trilha técnica assim, até porque aqui não tem para praticar, né? Não é que nem Minas aí que tem vários lugares show para ir, né? Então assim, mas se tu olhar os atletas de alto nível, como é que eles manejam os rock guard? É com cadência, é não perdendo a cadência. Perdeu a cadência, acabou, né? Então o pé de vela ali vai ter muita influência. Agora, pro povo em geral, né? Não sei se vai ser suficiente para ter uma alteração. Já me fizeram essa pergunta antes. A gente fez eu e a Ayala, inclusive, fizemos um estudo há um tempo atrás, faz anos já, e a gente viu que acabou que 172, 172,5 era o que a literatura mostrava com o melhor custo-benefício, né? Mas hoje em dia está voltando aí os pé de velas mais longos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu acho que só para o pessoal entender, né? O que o pé de vela influencia na produção da potência, da cadência? O que ele tem a ver, assim? Por que ser maior ou menor vai influenciar? Vamos lá, vamos pensar o que é a potência. Então, né, a grande palavra aí do ciclismo atualmente, né? Que os atletas profissionais hoje se baseiam muito na potência, os amadores que têm um pouquinho mais de dinheiro para algum patrocínio, inclusive tem um episódio, né, do patrocínio, né, então nesse episódio o pessoal comenta, né, assim, potência, nesse contexto do ciclismo, pode ser determinado pelo produto da força que tu aplica no pé de vela e a velocidade com que ele gira. Essa força que tu aplica no pé de vela, ela gera torque, que o torque é um produto da força aplicada, a componente perpendicular, por isso que na época, teve uma época que nós usávamos uns pedais que mediam força e tal, porque tem que calcular a força que é transmitida ao movimento de fato. Se tu empurrar o pé de vela para o lado, ele não vai rodar, tu tem que empurrar ele perpendicular. Então essa força multiplicada pelo tamanho do pé de vela gera o torque, né? E a cadência, junto com a cadência, vai influenciar a potência. Então é muito atrativo pensar que para uma mesma força aplicada, um pé de vela mais longo vai gerar maior potência. Mas nós não podemos esquecer que um pé de vela mais longo representa um maior momento de inércia, ou seja, ele fica mais difícil de girar. Isso vai acabar diminuindo a tua cadência. Então, pessoal, é quase que um jogo de xadrez ali, né? De tu combinar três coisas. O tanto de força que tu aplica, o tanto de cadência que tu consegue desenvolver e o comprimento do pé de vela. Então, como eu disse, no geral, os estudos concordam que 172,5 é o que tem o melhor custo-benefício. Agora, nas competições profissionais é normal, assim como a gente vê o cara pedalando com uma coroa 58, né, 59, 60 às vezes, num contra-relógio, porque é uma coisa muito particular, né.